Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e professora e hoje vim aqui para conversar com vocês sobre o concurso público de escrevente do TJ de São Paulo. Pessoal, nós já tivemos aí a disponibilização do edital, já temos uma data para a prova, então o que nos resta é usar esse tempo para estudar e chegar na prova com mais tranquilidade. Então, pessoal, a disciplina que a gente vai conversar aqui hoje é a disciplina de processo civil. Vocês já devem ter percebido pelo edital que nós temos aí muitos artigos selecionados dentro dessa matéria. Então, o meu objetivo aqui hoje é passar pelo maior número de conteúdos e fazer com que vocês possam revisar todas as partes que também estão no edital. Tá legal? Então, vamos começar, pessoal, falando hoje de impedimento e suspeição. Pessoal, na relação processual, o juiz e os auxiliares da justiça, eles sempre precisam agir com imparcialidade. Então imaginem em uma demanda processual que antes mesmo de analisar o conjunto probatório dos autos, o juiz esteja tendenciando para um dos lados. Percebam que isso vai trazer um prejuízo processual, um prejuízo muito grande para a parte contrária. Então, por esse motivo, nós temos a figura do impedimento e da suspeição. O juiz, os auxiliares da justiça, eles precisam sempre agir com imparcialidade. E o impedimento e a suspeição, eles também vão existir para auxiliar nessa função. Pessoal, qual que é a diferença do impedimento e para a suspeição? Vamos começar pelo impedimento. Aqui, eu tenho uma situação um pouco mais grave. Por quê? O impedimento está lá no artigo 144 do CPC, que traz situações objetivas, ou seja, tem a hipótese, impedimento. É vedado que aquele juiz ele prossiga atuando naquela demanda, né? Se ficar comprovado uma situação de impedimento. O impedimento, ele veda que o juiz pratique qualquer ato dentro daquele processo. Eu tenho uma presunção absoluta da imparcialidade, ou seja, configurou uma hipótese de impedimento. Eu não preciso fazer nenhuma prova, não tem discussão sobre esse impedimento. É uma nulidade absoluta, não há preclusão e cabe ação rescisória. Ou seja, pessoal, nós temos aqui um vício de ordem pública. Os advogados, eles devem alegar esse impedimento do magistrado na primeira oportunidade de falar no processo. No entanto, se eles não o fizerem, esse direito não vai precluir, porque é um vício de ordem pública, pode ser alegado a qualquer momento, não sofre preclusão. E também, por esse mesmo motivo, também cabe ação rescisória. Então, se eventualmente um juiz ele prolatou uma sentença, essa sentença transitou em julgado, mas depois disso percebe-se que ele é imparcial na demanda, essa sentença ela pode ser reformada, ela pode ser anulada através de uma ação rescisória. E vamos pensar em exemplos de impedimento do juiz. Eu coloquei dois aqui para vocês. Juiz que antes era perito e atuou naquele processo. Então, imaginem aí que eu tenha um juiz que antes ele exercia a função de perito naquela comarca. E aí, em determinada demanda, ele atuou como perito. Então, vamos pensar no perito médico. O juiz ele fez a perícia daquele requerente que estava buscando determinado benefício. O juiz ele analisou já o requerente, ele já conhece o requerente daquela perícia. E depois ele passou no concurso e começou a exercer a função de magistrado. Percebam, ele já participou daquela demanda como perito e por esse motivo ele deixa de ser imparcial e não pode mais atuar naquele processo. Além disso, quando uma parte do processo for cônjuge do juiz. Então imaginem, pessoal, que eu tenho aí uma demanda que discuta danos morais por determinado motivo, determinada ocorrência. O juiz e aí, o autor da ação é cônjuge do juiz, a esposa é esposo do juiz. Percebam, o juiz vai julgar aquele processo não com uma imparcialidade, tá? Então, por esse motivo, ele é impedido de atuar na demanda. Constatou que o juiz é cônjuge de uma das partes, ele está impedido de continuar como juiz naquele processo.
Tá legal, pessoal? Percebam que quando eu falo que é um pouco mais grave, porque aqui eu tenho uma nulidade absoluta. Eu não tenho uma presunção relativa. Furou o impedimento, o juiz não pode atuar. É vedado que ele continue naquele processo. Agora, a suspeição, ela já é um pouco mais leve, porque eu tenho uma presunção relativa de imparcialidade. A suspeição está lá no 145 do CPC, que traz situações subjetivas. Eu tenho presunção relativa de imparcialidade. Essa nulidade, ela é relativa. E o advogado, as partes, elas devem alegar a suspeição do juiz na primeira oportunidade de falar no processo. E se for um caso superveniente, no prazo de 15 dias contados dessa situação. Se for uma situação superveniente, 15 dias. Se for já uma situação já existente, na primeira oportunidade de falar no processo. E aí, pessoal, vai ser analisado se aquela situação ela traz algum prejuízo para o processo. Se trouxer prejuízo para o processo, configura suspeição do juiz. Se não, o processo pode continuar. Então, vamos pensar em um exemplo. Amigo íntimo ou inimigo das partes. Percebam que não é configurado logo de imediato, não é configurado imediatamente essa suspeição. O juiz pode frequentar o mesmo clube que a parte e não ser amigo íntimo, pode conhecer a parte. Agora, se a parte eventualmente frequenta a casa do magistrado com uma certa frequência, enfim, tem essa relação mais próxima, aí eu tenho um juiz suspeito. Tá legal, pessoal? Então, pensem assim, qual é a principal diferença entre impedimento e suspeição? Impedimento, nulidade absoluta. O juiz tem que sair daquele processo imediatamente, senão eu tenho um vício de ordem pública. Suspeição, eu tenho uma presunção relativa. Eu tenho que demonstrar que aquela situação pode gerar um prejuízo para uma das partes. E aí o juiz vai ser considerado suspeito. Tá legal? Próximo tema que a gente vai conversar aqui hoje são os atos processuais. Então vamos lá. Pessoal, o processo, ele é uma linha do tempo. Então eu tenho petição inicial, citação, contestação, depois, mais para frente, eu vou ter a sentença, um trânsito em julgado, eventualmente algum recurso. Então eu tenho aí uma linha do tempo processual. E esse caminho, ele é cercado de atos. E esses atos, eles podem ser praticados pelas partes, pelo juiz, pelos auxiliares da justiça. Então, eu tenho aí vários atos que vão fazer com que esse processo caminhe. E quando a gente fala em atos processuais, é importante que a gente se recorde de dois princípios, da instrumentalidade das formas e o da publicidade. Pessoal, o primeiro princípio diz que os atos processuais não dependem de forma pré-determinada. Ou seja, são válidos atos que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu só vou falar em nulidade do ato processual quando aquele ato tiver trazido algum prejuízo para o processo. Trouxe prejuízo, eu tenho nulidade do ato. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar aí que um oficial de justiça ele tem que cumprir um mandado de citação em determinado endereço. Então, ele tinha que citar o réu na rua X. Mas, na rua Y, um pouco antes dessa rua, um pouco depois dessa rua, enfim, não importa, ele encontra o réu. E aí, ele faz essa citação. Percebam que o réu, ele foi citado conforme determina o mandado, mas com endereço diverso. Mas, pessoal, percebam, a finalidade do ato foi cumprida? Ele foi citado, ele teve ciência, foi entregue a ele, a contrafé? Sim, então não tem um prejuízo para o processo. Não, a finalidade do ato foi cumprida. Então, o princípio da instrumentalidade das formas, se não tem prejuízo, eu não tenho nulidade. Tá legal? O outro princípio é o princípio da publicidade, que diz que os atos processuais são públicos, mas há processos que tramitam em segredo de justiça. Então, publicidade é regra, segredo de justiça é exceção. E quando que eu vou falar em tramitação de segredo de justiça? Quando eu tiver interesse público ou social, causas de direito de família, processos com dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e processos com cláusula de confidencialidade em arbitragem.
Então, pessoal, vamos trazer exemplos aqui. Quando eu tenho uma ação que envolve interesse de menor, por exemplo, eu tenho uma ação de guardas, uma ação de visitas, uma ação de alimentos. Essas ações de direito de família, elas tramitam em segredo de justiça. Agora, outro exemplo. Imaginem aí uma ação de danos morais que tem fotos íntimas de uma das partes. Isso também, pela proteção à intimidade, deve tramitar em segredo de justiça. Tá legal, pessoal? Então pensem, publicidade é regra e eu tenho situações em que o processo ele vai tramitar em segredo de justiça. Tá legal? Agora vamos conversar um pouquinho sobre os atos do juiz. Quais atos o magistrado ele pratica dentro do processo? O primeiro deles, pessoal, na verdade, sentença. O que é sentença? Bom, a sentença é um pronunciamento, quando a gente fala em ato de juiz, a gente também fala em pronunciamento, pelo qual o juiz, com ou sem resolução de mérito, finda a fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Então, quando eu falo em sentença, pessoal, eu tenho o fim da fase cognitiva do processo. Eu vou encerrar a fase cognitiva do processo. O juiz pode extinguir a ação com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. E também pode extinguir a execução. Por exemplo, quando eu tenho pagamento de dívida, eu também posso extinguir a execução. Tá? Então, sentença, eu encerro a fase cognitiva do processo. Decisão interlocutória é considerado todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra na definição de sentença. Ou seja, pessoal, eu falo em decisão interlocutória quando eu tenho uma manifestação, pronunciamento do juiz com caráter decisório que não vai por fim à fase cognitiva. Vamos pensar em exemplos? Quando o juiz analisa eventual pedido de tutela constante na petição inicial, isso é analisado, essa decisão de deferir ou indeferir a tutela pleiteada pela parte é uma decisão interlocutória. Eu não ponho fim ao processo, mas eu tenho um caráter decisório ali. Tá legal? Despacho. Demais pronunciamentos sem caráter decisório. Pessoal, quando eu falo em despacho, é diferente da decisão interlocutória e diferente da sentença, eu não tenho um caráter decisório naquela manifestação. Então, por exemplo, intime-se o autor para se manifestar dos documentos juntados pelo réu. Percebam, eu não tenho nenhum caráter decisório aqui, então isso pode ser feito através de um despacho. Acórdão, julgamento colegiado proferido pelo tribunal. Então, um acórdão, pessoal, quando eu tenho um julgamento proferido pelo tribunal, aquilo não chama sentença, chama acórdão. Decisão monocrática, decisão proferida de forma individual pelo relator. Aqui, pessoal, qual que é a diferença do acórdão para a decisão monocrática, do acórdão e da decisão monocrática para a sentença e decisão interlocutória? A diferença é que o acórdão e a decisão monocrática, elas são em segunda instância, tá? Então, aqui eu tenho a mesma definição para os dois, a diferença é que um se refere a primeiro grau e o outro está tramitando em segundo grau. Tá legal, pessoal? Então, esses são os atos do juiz dentro do processo. Tá, Madu, você falou em despacho, mas no processo eu consulto, eu vejo que tem ato ordinatório. Qual que é a diferença desses dois? Vamos lá. O despacho, pessoal, ele é um ato de mero impulsionamento e sem caráter decisório. Foi um exemplo que eu trouxe para vocês. Intime-se a parte para se manifestar dos documentos juntados. Esse despacho ele é praticado pelo juiz, que pode ser delegada, essa função pode ser delegada à prática ao servidor. Então, quando eu tenho um servidor fazendo isso, eu tenho um ato ordinatório. Então, o servidor, ele pode fazer um ato ordinatório, seja porque aquela função foi delegada pelo magistrado ou porque tem uma previsão legal. Então, assim, pessoal, da mesma forma que o magistrado, ele pode falar, intime-se as partes para se manifestarem dos documentos, cite o réu. Da mesma forma que o magistrado pode fazer isso por um despacho, o servidor também pode fazer isso por um ato ordinatório, seja porque a lei permite ou porque o magistrado delegou aquele encargo. Tá legal, pessoal? Então essa é a principal diferença entre despacho e ato ordinatório. Agora, pessoal, a gente vai entrar num conteúdo que também tem aparecido aí na prova de escrevente, que sempre aparece na prova de escrevente. Eu acredito que vai ter uma questão envolvendo prazo processual, tá legal?
Então vamos lá. Como que eu conto o prazo, pessoal? É importante vocês se atentarem que, por que existem os prazos processuais? Qual que é o risco dos prazos? É que assim, pessoal, sempre que a parte ela quer apresentar determinado recurso, determinada peça processual, ela tem que respeitar o prazo. Por quê? Se não o fizer, se não apresentar aquele recurso, se não apresentar aquela manifestação dentro do prazo, aquela prerrogativa vai ser prejudicada pela preclusão. Então, eu não posso mais praticar aquele ato. Imaginem aí que eu tenho uma sentença, a parte sucumbente em algum pedido deseja interpor apelação. Ela tem um prazo de 15 dias. Se ela não fizer esse recurso, se não interpor esse recurso no prazo de 15 dias, não adianta apresentar no 17º dia. Aquele recurso ele não vai ser aceito porque é interposto fora do prazo. E como que eu conto esse prazo, pessoal? Primeiro eu tenho a disponibilização daquela decisão no Diário Oficial, depois a publicação no próximo dia útil e para contar eu vou excluir o dia do início e incluir o dia do término. E além disso, pessoal, o ato praticado antes do início do prazo será tempestivo. Madu, o que é isso? Vamos lá. Imaginem que eu tenho uma sentença que foi publicada, ainda não foi publicada, ou seja, o advogado ainda não foi intimado daquela sentença. Mas em consulta ao processo, eu vejo na parte de movimentação que aquela sentença ela já está disponibilizada no Diário Oficial. Aí eu consigo fazer a leitura. Eu vejo, nossa, dano moral, o juiz julgou improcedente, eu vou recorrer. Eu posso elaborar o meu recurso, interpor aquele recurso sem nem ter começado o prazo. E quando eu fizer isso, esse recurso ele vai ser tempestivo. Não tem prazo, mas está antes do prazo, então sem nenhum problema para a admissão desse recurso. Tá legal, pessoal? E quando que vai suspender o prazo processual? Bom, a gente fala em suspensão nos sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense, entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, que são as férias forenses, e pela suspensão do processo. Pessoal, o que é essa suspensão do processo? O artigo 313 do CPC traz algumas situações em que o processo pode permanecer suspenso. Por exemplo, quando o julgamento de uma demanda depende de julgamento de outra demanda, eu posso suspender essa até que a outra seja sentenciada, tá legal? Então existem situações que a lei permite que o processo seja suspenso. E aqui, sábado, domingo, pensem aí em um prazo processual que começou na segunda-feira. Então eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não vou contar sábado, não vou contar domingo e volto a contar o prazo na segunda. Ah, Madu, segunda-feira é feriado. Então eu não conto a segunda, esse prazo volta a ser contado na terça. Tá legal, pessoal? Então essas são as principais situações de suspensão do prazo processual. Agora vamos pensar nos prazos do juiz e nos prazos do servidor. Pessoal, quando eu falo em prazo do juiz, não significa que os magistrados eles tenham que cumprir, na verdade eles têm sim que cumprir esse prazo, mas não significa que tem preclusão. Aqui é o que a gente chama de impróprios. Por quê? Porque esses prazos aqui, eles não são atingidos pela preclusão. Vocês vão ver aqui que o artigo 226 do CPC traz que os despachos eles têm que ser proferidos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Então vamos lá. O meu processo ele foi concluído para a sentença e no prazo de 30 dias o juiz ainda não sentenciou. Precluiu? Não, eu tenho aí um prazo impróprio, uma situação imprópria que não sofre preclusão, tá? Então, assim, vocês vão perceber que esses prazos, normalmente, eles não são respeitados até pela demanda do Poder Judiciário, até, né, a gente tem aí uma demanda muito grande, uma superlotação, então, assim, pode ser até compreensível, né, que esses prazos não sejam respeitados, mas pro concurso, vão com esses prazos em mente. 5 dias para despacho, 10 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença. Tá legal, pessoal? E depois, a gente tem também o prazo do servidor. Então, o processo ele tem que ser concluído em 1 dia e executar os atos processuais em 5 dias. O que é esse concluso? Vamos lá. Eu distribuí uma ação, essa ação ela vai para o cartório. O cartório, pessoal, ele tem o prazo de 1 dia para subir esse processo conclusos para o juiz.
processo ele tem que estar conclusos para decisão no prazo de um dia. E além disso, quando o juiz ele determina alguma coisa na decisão, o cartório tem o prazo de 5 dias para cumprir, para dar andamento, para trazer um ato processual para dar andamento àquela determinação judicial. Tá legal? Então, um dia para tornar o processo concluído para o magistrado e 5 dias para cumprir os atos processuais. Tá legal? E que a gente... Agora, outro assunto que é importante também. Prazo litisconsórcio. O que é isso, pessoal? Eu sempre vou ter um litisconsórcio quando eu tenho 2 autores contra um réu, um autor contra 2 réus, mais que 2. Sempre que eu tiver mais de uma parte em um dos polos, eu posso ter um litisconsórcio ativo e eu posso também ter um litisconsórcio passivo. E como que funciona o prazo para o litisconsórcio, pessoal? Atenção! Os litisconsórcios que tenham advogados diferentes, escritórios distintos e o processo for físico, o prazo será em dobro. Eu só vou falar em prazo em dobro para o litisconsórcio se eu tiver processo físico, advogado diferente e escritório distinto. Por quê, pessoal? Imaginem aí que eu tenho um processo físico que tem uma sentença. E aí eu tenho uma condenação para 2 réus. Então eu tenho aqui um litisconsórcio passivo e ambos desejam interpor recurso face àquela sentença. Imaginem que não seria razoável que apenas uma parte pudesse ter acesso àqueles autos. Da mesma forma que se eu tenho um prazo de 15 dias para ambos analisarem o processo e ambos apresentarem o recurso, esse prazo ele se torna desproporcional, pode trazer algum prejuízo. E por esse motivo, processo físico, advogado distinto e escritório distinto, ambos precisam apresentar a defesa. E também, pelo princípio contraditório, ampla defesa, enfim, vários princípios que a gente pode citar aqui, ambos têm que ter acesso a um prazo razoável para apresentar aquela defesa. E por esse motivo eu tenho um prazo em dobro, tá? Agora, Madu, processo eletrônico, advogado distinto, escritório distinto, tem prazo em dobro? Não, porque, pessoal, os advogados, os escritórios, eles podem acessar aquele processo simultaneamente. É diferente dos processos físicos. Tá legal, pessoal? Então, não se esqueçam desse requisito para ter prazo em dobro quando eu estiver diante de um litisconsórcio. Tá legal? Pessoal, o próximo tema que a gente vai conversar um pouquinho é a audiência de conciliação e mediação. Eu acredito que se o examinador for cobrar alguma questão envolvendo a audiência, vai ser a audiência de conciliação e mediação que tem aparecido com uma certa frequência nos concursos. Tá legal? Então vamos aí passar pelos pontos importantes desse tema. Para que a audiência de mediação aconteça, pessoal, o que eu preciso? Bom, para que ela ocorra, é necessário que a petição inicial preencha os requisitos, ou seja, não ser o caso de indeferimento da inicial e não ser o caso de improcedência liminar do pedido. Então, o juiz recebeu aquela petição inicial, os pressupostos estão atingidos, os requisitos para a petição inicial do 319 estão cumpridos? Sim, recebi a petição inicial, o juiz vai designar uma audiência de conciliação. Para que essa audiência ela não ocorra, é necessário que ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na autocomposição ou não se admitir a autocomposição. Então, pessoal, ambas as partes precisam manifestar desinteresse. O autor na petição inicial e o réu também tem que vir no processo e manifestar expressamente o seu desinteresse na prática do ato. Se apenas uma parte manifestar que não quer audiência, a audiência vai acontecer. Então, o autor falou que não quer audiência, mas o réu não se manifestou, a audiência vai acontecer. E havendo litisconsórcio, que a gente acabou de conversar sobre isso, todos devem manifestar desinteresse. Então, vamos lá, eu tenho 2 réus na minha ação, somente um manifestou que não quer conciliação, o outro não se manifestou, então a audiência vai ser designada. Beleza, pessoal? Além disso, essa audiência ela pode ser realizada por meio eletrônico. Eu chamo a atenção para esses casos que trazem a possibilidade de realização por meio eletrônico, porque com essa situação de pandemia, pode ser que o examinador venha dar aí uma ênfase para essas questões. Então, a audiência de conciliação pode por meio eletrônico. Além disso, pessoal, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu para a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
vai ser sancionado, a parte que se ausentar vai ser sancionada com uma multa de 2%. Tá legal, pessoal? Então a parte não foi na audiência, não justificou por que ela não foi, a declaratória de dignidade e justiça e tem uma multa de 2%. Tá? Além disso, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e aquela autocomposição, se obtida a autocomposição, ela tem que ser reduzida a termo e homologada por sentença. Pessoal, o que é importante aqui? As alternativas, elas podem colocar assim, as partes podem estar acompanhadas pelo magistrado. E aí você fica, nossa, realmente elas podem, mas não, elas devem. Se atentem aos detalhes, as partes devem estar acompanhadas de seus procuradores, tá legal? Então, esses são os principais pontos sobre a audiência de conciliação. Agora, outro ponto importante, que sempre tem uma questão dessa no concurso de escrevente, pessoal, tutela provisória. Sempre tem alguma questão envolvendo a tutela de urgência, a tutela de evidência e sempre trazendo algumas diferenciações entre elas. Então vamos conversar sobre isso. Qual é a diferença da tutela de urgência para a tutela de evidência? Vamos lá. Pessoal, começando pela tutela de urgência. A tutela de urgência, ela tá lá no artigo 300 do CPC. E eu vou falar em tutela de urgência sempre que eu tiver um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito. Então, eu tenho perigo de dano, eu tenho risco ao resultado útil do processo, tutela de urgência. A urgência, ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e também aquela tutela, ela pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Então, vamos lá. Quando que o advogado, a parte, ela vai requerer a tutela de urgência? Quando eu tiver, pessoal, um risco. Então, imaginem aí um processo, uma ação de visitas, em que o menor, ele está sofrendo algum abuso, ele está diante de uma situação de violência, e eu preciso que haja uma modificação da guarda, uma modificação da residência do menor, com caráter de urgência, porque eu tenho um risco para aquela criança está numa situação de risco. Então eu posso pedir, com base no artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para que o menor seja alterada a residência do menor em caráter de urgência. Então, pessoal, sempre que eu pensar numa situação urgente, preciso de um medicamento, tutela de urgência. Por quê? Porque a pessoa, se aquela pessoa ficar sem determinado medicamento, ela tem um risco à vida, à saúde, à integridade física. Então, sempre que a gente estiver diante de um risco e eu tiver uma probabilidade do direito, tutela de urgência. Ah, Madu, mas como assim probabilidade do direito? Vamos pensar aí que eu tenho uma ação para a realização de determinada cirurgia, a cirurgia ela está prevista no plano de saúde, o plano de saúde está se negando a realizar aquela cirurgia. Pessoal, eu vou ajuizar uma ação, eu posso pedir tutela de urgência, e qual que é a probabilidade do direito? Eu, junto aos autos, eu demonstro aos autos que a pessoa realmente ela é segurada por aquele plano. Eu demonstro para o juiz que eu tenho uma probabilidade do direito, através de uma prova documental, através de outros meios de prova. Tá legal? Então, se eu conseguir comprovar a probabilidade do direito, se eu trouxer a urgência naquela situação, tutela de urgência. Tá? Madu, qual que é o jeito mais fácil de eu lembrar disso pro dia da prova? Tem uma situação de risco? Tem um perigo de dano? Tem probabilidade do direito? Tutela de urgência. E por que eu falo tanto de perigo de dano? Porque na tutela de evidência, pessoal, basta a probabilidade do direito. Então, aqui na tutela de evidência, eu tenho situações previstas na lei que autorizam aquela concessão da tutela de evidência. E a tutela de evidência, existem 2 incisos que podem ser concedidos, que aquele caso, né, a tutela vai poder ser concedida liminarmente. O que é isso? Sem ouvir o réu, sem ouvir a parte contrária. O juiz recebe a petição inicial e logo já pode analisar a tutela de evidência. Então, pessoal, a tutela de evidência está lá no artigo 311 do CPC e nos casos dos incisos 2 e 3, ela pode ser concedida liminarmente. Quais são essas situações? Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e quando houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante.
E também, quando se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Então, vamos pensar em um exemplo. Eu faço um pedido de tutela de evidência e demonstro, através de provas documentais robustas, que o direito está evidente. Eu tenho um documento que comprove aquela situação de fato. Então, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Ou ainda, eu tenho uma súmula vinculante que fundamenta o meu pedido. O juiz também pode conceder aquela tutela de evidência. Então, para a gente revisar, qual é a principal diferença? Como que eu identifico? Porque é assim, pessoal, normalmente que aparecem as questões. Eu tenho urgência na tutela de evidência? Não, eu não tenho perigo de dano aqui, eu só tenho probabilidade do direito. Então, se atentem a essas principais diferenças. Tutela de urgência, perigo de dano ou risco ao resultado do processo e probabilidade do direito. Tutela de evidência, apenas a probabilidade do direito. Tá legal? Não se esqueçam de fazer a leitura do artigo 311 para tentar memorizar aí as situações que ela pode ser concedida liminarmente. Agora, pessoal, tem outro assunto que também consta no edital e que sempre tem uma questão envolvendo o juizado, seja juizado especial cível ou o juizado especial da Fazenda Pública. Então, é importante que a gente, pelo menos, veja algumas informações sobre esses dois juizados. Começando pelo juizado especial cível, pessoal. O que é importante saber? A competência para essas ações. Quando que eu vou falar em juizado especial cível? Bom, sempre que eu tiver causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, as causas enumeradas no artigo 275 do CPC, vale a pena fazer a leitura desse artigo, ação de despejo para uso próprio e ação possessória sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º desse artigo, ou seja, que não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Então, pessoal, vou distribuir uma ação. A ação é inferior a 40 vezes o salário mínimo, não tem nenhuma hipótese que pode excluir a atuação do juizado? Não. Então, aquela ação vai ter que ser distribuída no juizado. Tá legal? Então, o que é importante saber também? Quem não pode ser parte no juizado? O incapaz, o preso, pessoa jurídica de direito não pode ser parte no juizado, tá? E também, pessoal, é vedado no juizado a citação por edital. Tá legal? Então, quando eu estiver no juizado, não é possível que seja efetuada a citação por edital. Tá legal? Então, em linhas gerais, a gente viu aqui a competência do juizado, quem não pode ser parte no juizado, e também nós vimos que é vedado a citação por edital no juizado especial cível. Agora, quando que a gente fala em juizado especial da Fazenda Pública? Sempre que eu tiver um valor da causa até 60 salários mínimos e quando as causas cíveis envolverem interesse de Estado, Distrito Federal, território e município. Então, pessoal, se eu tenho uma demanda que envolva o interesse do Estado, Distrito Federal, território e do município, e aquela demanda é até 60 salários mínimos, a ação tem que ser distribuída, tem que ser ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. E vale lembrar aqui um ponto muito importante. A competência do juizado, ela é absoluta. Ou seja, pessoal, se eu estou diante de um caso que tem aí um valor até 60 salários mínimos, tem interesse de um desses entes, eu tenho que necessariamente distribuir no juizado, porque a competência é absoluta. Tá legal, pessoal? Então aí a gente fez um estudo geral sobre o juizado, que eu acredito que já vai ser válido para vocês na prova. E para a gente encerrar, pessoal, tem um outro assunto que é muito extenso, tem muitos detalhes que sempre aparecem na prova, que são os recursos. Mas, para a gente pelo menos fazer uma revisão geral dos recursos, eu trouxe para vocês aqui alguns principais recursos, que para a gente revisar e vocês irem com essas informações para o dia da prova. Então vamos lá, o que é um recurso, pessoal? É um ato voluntário da parte capaz de ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial impugnada. Então, pessoal, eu vou falar em recurso quando eu tiver uma decisão judicial em que eu for sucumbente, ou seja, algum pedido o juiz não acolheu, ele julgou mal algum pedido, ou quando aquela sentença ela tiver algum vício que precisa ser sanado. Então, sempre que a parte ela não tiver de acordo com aquela manifestação judicial e for cabível recurso contra aquela manifestação, contra aquele pronunciamento que a gente viu aqui, eu vou falar em recursos. Pessoal,
linhas gerais sobre o recurso. Quem pode interpor? A parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. O recorrente, a pessoa que deseja interpor o recurso e o faz, ela pode desistir daquele recurso a qualquer tempo, não cabe recurso de despacho e a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Não cabe recurso de despacho. Vejam, pessoal, se eu tenho aí um despacho, como eu já mencionei para vocês, determinando que as partes se manifestem de determinado documento, eu não tenho um caráter decisório, não tenho do que recorrer. Então, eu não falo em recurso de despacho. E também, aquele recurso, ele pode impugnar toda a decisão ou só parte dela. Então, imaginem que eu tenho uma sentença com parcial procedência dos pedidos. A parte que me foi concedida, a parte que foi julgada procedente, não tem porquê, se eu estiver defendendo a parte autora, recorrer. Vocês concordam? Então, por esse motivo, eu só vou recorrer daquilo que eu for sucumbente. Se o juiz, em eventual demanda, julgou parcialmente procedentes pedidos, mas não condenou em dano moral. Eu quero esses danos morais, eu vou pleitear por aqueles danos morais, interpondo um recurso, mas somente daquilo que me foi sucumbente no processo. Tá legal? E pessoal, quando a gente fala em recurso, 3 principais recursos para vocês irem para o dia da prova. Então, assim, esses recursos, eles já apareceram na prova de escrevente, eu me recordo de algumas questões em 2017, então é importante que vocês, pelo menos, tenham a ciência da existência desses recursos. O primeiro deles é o embargo de declaração. Qual que é o prazo para as partes interpor esse recurso? 5 dias. Ele está lá no 1022 do CPC, e o embargo de declaração, ele vai ser cabível de qualquer pronunciamento judicial com caráter decisório. Visa complementar uma decisão que contém obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Então, pessoal, eu falo em embargo de declaração sempre que eu tiver um pronunciamento do juiz com caráter decisório e que esteja com algum vício, ou seja, alguma informação está contraditória, eu tenho ali o material, aquele vício, ele precisa ser sanado e pode ser feito através de um embargo de declaração. Então, imaginem aí, o juiz foi fazer o dispositivo da sentença e colocou o nome da parte errado. Eu não preciso interpor uma apelação. Eu posso, através de um embargo de declaração, demonstrar que tem ali um erro, eu posso demonstrar que tem uma contradição, uma omissão. O juiz, eu pedi dano moral e dano material, o juiz somente apreciou o dano material. Pera, eu tenho aqui uma omissão, o juiz foi omisso quanto ao pedido de dano material. Então, para isso, eu tenho o recurso embargo de declaração. Depois, pessoal, eu também tenho a apelação. A apelação, ela tem que ser interposta no prazo de 15 dias, tá lá no 1009 do CPC, e cabe de sentença, seja ela com ou sem resolução de mérito. Então, pessoal, sempre que eu tiver uma sentença e eu quiser recorrer daquela sentença, o recurso cabível é a apelação. Seja aquela sentença apreciando o mérito ou sem resolução de mérito. O juiz julgou improcedente algum pedido, julgou improcedente toda a ação, mas eu acredito sim que o meu cliente tem direito, eu tenho provas para isso, eu quero reaver aquela decisão, eu quero levar para o órgão colegiado, através de uma apelação. E por fim, pessoal, eu também tenho o agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Pessoal, já o agravo de instrumento, ele vai ser interposto contra uma decisão interlocutória. Então, sempre que a parte discordar de uma decisão interlocutória do juiz e for o caso de um agravo de instrumento, ela pode interpor no prazo de 15 dias. Então, pensem aí numa situação que o magistrado indefere uma tutela que foi pleiteada. Nossa, eu tenho que esperar a sentença? Não, pessoal, a lei permite que em alguns casos a gente interponha o agravo de instrumento para reaver aquela decisão interlocutória. Tá legal, pessoal? Então, assim, nós temos diversos recursos no processo civil, esses são só alguns deles, mas eu acho interessante que pelo menos vocês tenham ciência da existência desses recursos e saibam para que eles servem e o prazo de todos eles, tá, pessoal? Então, uma análise geral dos recursos aqui para que vocês levem isso para o dia da prova. Pessoal, sempre que eu vou encerrar alguma aula minha, seja na OAB, seja no concurso de estagiário do Ministério Público, eu deixo uma frase. E a frase que eu trago aqui para vocês hoje é: sucesso é a paz de espírito de saber que você deu o seu máximo. Pessoal, vocês estão aí se preparando para um concurso que tem uma concorrência, um concurso
que é muito interessante, é uma oportunidade, sim, muito interessante. E o conselho que eu trago aqui para vocês é que vocês se esforcem, que vocês deem o máximo de vocês nessa preparação, para que quando chegar o dia da prova, vocês tenham uma paz de espírito de saber que o que estava ao alcance de vocês, vocês fizeram. Então, assim, eu sei que nada para pra gente fazer o concurso, então, assim, a gente continua trabalhando, estudando e cuidando de outras questões, mas, enfim, não deixem de, na medida do possível, darem o máximo de vocês, para que quando chegar o concurso, independente do resultado, certeza que vai ser positivo, vocês tenham a paz de espírito de saber que vocês se dedicaram, se prepararam e o resultado, pessoal, ele é consequência disso. Eu tenho para mim que o resultado de um concurso não sai no dia. O resultado sai no dia que você decidiu se dedicar para isso, tá? E pra gente encerrar, pessoal, eu deixei aqui minhas redes sociais. Vocês fiquem à vontade para me mandar dúvidas sobre a prova, dúvidas sobre preparação, ansiedade, dividam comigo, que eu me coloco à disposição de vocês e nós estamos juntos aí nessa caminhada. Boa sorte, pessoal. Contem comigo.